Olá, me chamo Jardel Oliveira, sou discente do Programa de Mestrado Profissional em Educação Física em Rede Nacional, PROEF, no polo da Universidade Estadual do Piauí, UESP. E agora vou apresentar para vocês um pequeno mapa conceitual que resume um pouco da disciplina Problemáticas da Educação Física Escolar. Essa disciplina ela foi trabalhada com base no livro Desafios da Educação Física Escolar, Temáticas da Formação em Serviço no PROEF. Dentro desse livro temos vários artigos que tratam dessa situação, das problemáticas encontradas pelos professores de Educação Física Escolar no seu dia a dia enquanto profissionais. O primeiro artigo ele tem como título a Educação Física Escolar, entre o rola-bola e a renovação pedagógica. Esse artigo ele traz como tema principal a atuação docente, que o autor divide em três tipos. A atuação tradicional, que ela é baseada no esportivismo, na competição, e ela privilegia os mais habilidosos. A atuação docente em abandono pedagógico, que o autor define como professor rola-bola, onde as aulas elas não têm nenhum direcionamento pedagógico do professor, ou seja, os alunos que escolhem o que vão fazer, quando vão fazer. Isso acaba por excluir alguns alunos menos interessados, alunos menos habilidosos. E as práticas inovadoras, que são relacionadas a professores reflexivos, que eles trazem a educação física como um componente curricular importante dentro da educação física escolar, trabalhando em conteúdos específicos, e de maneira crítica e reflexiva. Dentro dessa premissa, a mudança da postura do professor ela é gradual, então a gente, enquanto professor, tem que buscar o afastamento das práticas tradicionais e se aproximar das práticas inovadoras. O segundo artigo ele traz como título a relação entre o ensinar a fazer e o ensinar sobre o fazer na educação física escolar. Esse artigo ele traz críticas ao modelo tradicional, porque tem essa dualidade entre as abordagens tradicional, que ela é prioritariamente prática, e as abordagens renovadoras, que ela tem essa função de aliar a teoria à prática. Então, os maiores desafios que a gente tem nessa situação são as resistências, principalmente dos alunos, que eles tendem a relacionar a educação física como disciplina prioritariamente prática, uma separação artificial feita pelo professor, que ele pode dar um conteúdo teórico, contudo, na hora de fazer a reflexão prática, a prática ela não tem relação com a teoria, e a formação docente, que ela vai influenciar diretamente como o professor trabalha esses conteúdos dentro de sala de aula. Então, a educação física escolar ela deve superar essa dicotomia. Não basta apenas ser prática, como no modelo tradicional, e não basta apenas usar a teoria, pois há o risco de perder a essência corporal. A gente tem que aliar a teoria à prática e fazer uma relação reflexiva entre ambas as situações. O terceiro artigo ele trata da educação física como componente curricular e seus aspectos legais. Ele traz toda essa caminhada da educação física dentro da questão da legislação que ampara a educação física enquanto componente curricular nas escolas, a evolução das leis que amparam a educação física desde a sua criação em 1961, a Lei de Diretrizes e Bases, até a sua última modificação em 2003, e tem como principais desafios a questão das dispensas previstas em lei, o ensino noturno e a formação do professor. Então, as soluções, a tendência de interpretar de maneira correta a legislação, trazer ações pedagógicas baseadas na legislação e uma possível revisão legal dentro das possibilidades de trabalhar questões específicas que ficam em uma lacuna nos dispositivos legais. Então, os caminhos que a gente deve seguir é a formação docente para uma abordagem integrada, a mobilização política por leis estaduais e municipais que minimizem as exclusões, uma vez que a cultura local
né? Ela pode definir como a educação física pode ou não ser aplicada. Para isso, há necessidade de legislações estaduais e municipais que se integrem na legislação federal, e a conscientização da comunidade escolar sobre o valor educativo da educação física como componente curricular. O próximo artigo ele trata do afastamento e da indisciplina na educação física escolar, né? Ele traz algumas causas que podem ser de ordem legal, pedagógica ou social, e soluções, né? Que as soluções basicamente estão direcionadas através da diversificação de aulas e conteúdos, né? E a inclusão de modelos como o Sport Education, que tratam o aluno como parte do processo ensino-aprendizagem, como um protagonista, né? Então a educação física ela deve ser um espaço de inclusão, onde todos os alunos tenham experiências positivas, significativas, independentemente de suas habilidades. Ou seja, tem que ser um espaço democrático em que tanto os mais habilidosos quanto os menos habilidosos se sintam à vontade em fazer as aulas de educação física e tirar um proveito dentro desse componente curricular. O quinto artigo ele trata sobre o esporte na educação física escolar, crítica e possibilidades, né? Ele nos traz uma visão de como o esporte deve ser trabalhado dentro da educação física escolar, né? Fugindo desse modelo tradicional, competitivista, né? E como principais problemas a gente tem a hegemonia dos esportes tradicionais, que é principalmente o conhecido Quarteto Fantástico, né? Futsal, voleibol, handebol e basquetebol, a exclusão dos alunos menos habilidosos e métodos ultrapassados, né? Que está relacionado à educação física tradicional. Então a solução para isso é a adoção de modelos inovadores que trazem o esporte não só como a questão do desempenho, né, e da performance, e sim como um meio, né, de promover o conhecimento e a cultura corporal, a diversificação das aulas e uma abordagem crítica, né, que promove, além da prática corporal, uma reflexão sobre o porquê de estar praticando aquele esporte. Então, Brad, no ano de 2000, ele falou uma frase que contempla muito bem essa questão. O esporte na escola ele não deve ser um esporte de alta performance, mas sim o esporte da reflexão, da inclusão e da formação humana. E para finalizar, o último texto que trabalha a educação física escolar e a questão de gênero, né, que nos traz um paradigma biológico, né, como uma justificativa para a separação das turmas entre meninos e meninas, né, depois de um certo ponto, né, a partir quando sai da educação física na educação infantil e no primeiro ciclo do ensino fundamental, em que os alunos eles acabam trabalhando em turmas mistas. Em relação a essa questão de gênero, né, há um contraponto, que são as diferenças intragêneros são maiores do que a intergênero, né? Então, dessa forma, a educação física escolar ela deve ser diferente da educação física voltada para o alto rendimento. O foco em equidade e respeito às diferenças deve ser maior do que o foco em simplesmente repetir habilidades motoras, né? As aulas mistas elas têm que servir como ferramenta política, ou seja, promovendo o reconhecimento das diferenças e o diálogo sobre a igualdade e a equidade de gênero, né? Então, assim eu finalizo. Aqui nós temos uma visão geral do mapa conceitual, né? E aqui fica o resumo, né, da disciplina Problemáticas da Educação Física, né, na qual a gente faz uma avaliação das problemáticas mais comuns enfrentadas pelos professores de educação física